Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Professor Paulo Friesen, aqui na Ação Educacional, live que te profissionaliza. Faz tempo que a gente não posta, né? A gente estava postando com um pouquinho mais de frequência, mas estamos de volta. Então, agora retomando a live que te profissionaliza com um tema extremamente interessante. Leitura de alta performance. Ai, professor, como é que eu faço para lembrar aquilo que eu leio, né? Bem, é bastante comum que os meus alunos me procurem para dizer para mim: ai, professor, eu não sou muito da leitura, sabe, professor? Porque eu leio e logo depois eu já não lembro de mais nada. Se esse é o teu caso, eu acredito que boa parte dos alunos acabam tendo esta dificuldade, né? Hoje eu vou mostrar para vocês algo extraordinário. Extraordinário. Porque uma coisa é eu falar para vocês de várias técnicas. Existem várias técnicas de estudos que, inclusive, tem aqui no canal do professor. Eu vou tentar subir alguns cardzinhos aqui ou aqui sobre vídeos aí de técnicas de memorização e tudo mais que você pode aplicar ao poder da leitura, né? Para que você tenha uma leitura eficaz. Mas uma coisa é eu falar sobre essas técnicas e outra coisa é eu te mostrar bons resultados na prática. E nada melhor do que a gente praticar isso com as pessoas que a gente gosta, né? Nada melhor que a gente fazer isso no âmbito onde a gente mais tem de valioso, que a gente confia muito, que é o quê? Na nossa casa, com as pessoas que a gente ama. E eu, bem, vocês sabem, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um casal de gêmeos, né, que já estão aí com seus 4 aninhos, vão a logo fazer 5 anos já, tá bem próximo nesse mês aí, nesse mês que vem. E tem também o Davi de 8 anos. Bom, o Davi de 8, ele já está estudando mais, ele já tem uma alfabetização e então a gente está introduzindo alguns estudos de um nível um pouquinho mais elevado para o Davi, né? E por que eu vou falar do Davi para vocês? Para que vocês entendam o seguinte, que a técnica de estudo, né, a forma como você faz a leitura é o que de fato pode entregar para você boa performance na leitura e mais do que isso, né, para que você possa de fato assimilar o conteúdo que você está se deparando no livro. Bem, professor, mas quando eu pego o livro para ler, ai, já me dá um sono. Ai, professor, veja, existem várias formas da gente interpretar isso com algumas condições básicas, né? Como, por exemplo, você encontrar uma posição confortável para que você possa realizar uma leitura. Ah, professor, tem gente que gosta de ler deitado. Eu não recomendo, porque ler deitado é pedir para dormir, né? Agora, mas comigo funciona bem. Se funciona com você, show de bola. Técnica boa é a técnica que funciona para você. Mas, em geral, a gente se posiciona, né, de uma maneira onde possa haver concentração, em um lugar de silêncio, um lugar que você possa se concentrar. Você senta, fica ereto, fica com a coluna boa, uma postura interessante para que possa realizar a leitura. Pega um chá, um copo d'água, sei lá o que você gosta de tomar aí, desde que não seja alcoólico, né? Porque senão vai beber e aí já vai embaralhar toda a mente. Mas enfim, esses são os princípios básicos, né? Você procurar uma forma interessante e confortável para realizar a leitura. Mas até aí, tem segredo nenhum, né? Você vai dizer para mim, tá bom, professor, eu junto as letras, formo palavras e depois eu não lembro de absolutamente mais nada. Bem, eu tenho uma notícia triste para te dar. A grande verdade é que você não sabe ler. Essa que é a verdade. Você não sabe ler. Ô, professor, o que é isso? Eu sei ler sim. Não. Você junta letras, forma palavras e acaba pronunciando essas palavras ou então colocando elas para dentro da sua mente. Mas você não interpreta textos, você não interpreta aquilo que está lendo. Você simplesmente passa o olho nas palavras, vai repetindo elas aqui para sua mente ou com a boca e o que você leu? Não sei. Por quê? Porque não interpretou. Então, tem alguns vídeos, inclusive, de outros professores famosos aí, filósofos, né? Que dizem o seguinte: leia, não entendeu, volta, lê de novo, não entendeu, volta, lê mais uma vez. Mas daí eu vou ficar 3 dias numa página, pois que fique uma semana. Mas é assim que a gente tem que ler, estudando aquilo que nós estamos lendo. Então eu quero mostrar para vocês o tipo de estudo e a maneira a qual eu conduzo os estudos com o meu filho Davi, que tem apenas 8 anos. Então vou te dizer, vai perder pro Davi, vai ganhar de quem, né? Se você tá aí olhando e pensando, pô, eu vou perder pro filho do professor que tem 8 anos, não dá, né, cara? Vou ter que ganhar. Então, eu quero que você assista um vídeo ao qual
eu mostro um breve momento dos nossos estudos em um dos livros de filosofia que ele está lendo, tá? Do Mário Sérgio Cortella, publicado exatamente para crianças, né? Foi para realmente por público direcionado infantil, então o Cortella tem é um livro bem interessante que está escrito aqui, ó. O que é a pergunta, né? Do Mário Sérgio Cortella e da Silmara Rascalha Casadei. Então, assim, é para criançada, né? Mas é um conteúdo bastante interessante. E eu quero compartilhar com vocês esse estudo, essa maneira a qual eu conduzo o estudo com o Davi, para que de repente você possa fazer isso com seu filho, ou então para que de repente você possa fazer isso com você mesmo, nos seus estudos. Né? E como que a gente faz isso, professor? Bem, assistam o vídeo, acompanhem a maneira a qual o Davi apresenta a sua performance, e logo depois do vídeo eu quero falar com vocês como que a gente faz os nossos estudos para que você possa repetir isso aí para você também e, quem sabe, melhorar de maneira muito, mas muito diferente e superior os resultados que você tem alcançado com os livrinhos que você andou lendo por aí e já nem lembra mais o nome do livro, tá certo? Assista comigo, Davi. Então vamos começar relembrando. Como é o nome do livro? O nome do livro é O que é a Pergunta. O que é a pergunta? Sim, senhor. Tá. Esse livro é de qual autor? Mário Sérgio Cortella, conhecido como Cortella. Conhecido como Cortella. Esse é o apelido dele. Certo. Bom, de qual editora? Cortez. Como? Cortez. A editora dele é Cortez. Explica pra mim quem é o Cortella, fala um pouco da história dele pra mim, por favor. Cortella, com 13 anos, morava em Londrina. Londrina. Daí, com 14 anos, foi para São Paulo. Uhum. E daí, foi crescendo, vivendo sua vida. E daí, ele passou 35 anos na docência da PUC São Paulo. O que é docência? Docência é dar aula. Ah, legal. Você faz docência na PUC Paraná. Na PUC Paraná. Quantos anos você faz mesmo PUC Paraná? Na PUC Paraná tá indo pra 3 anos agora. 3 anos. É. Ele já fazia 35. Ele trabalhava bastante lá. Entendi. Mas Mário Sérgio Cortella foi o homem de muitos livros e de muita sabedoria. Foi não. Ele tá vivo. Ele é um homem de muita sabedoria e de orgulho da família dele. Ele gosta também que os assuntos dos livros deles sejam conversados, sejam debatidos com a esposa e com os filhos. Ah, é? Um é André, Pedro e o outro não me lembro. Não sei se é Andréia, né? Não. Eu não lembro também. Se a gente pudesse ver. Quer colar? Não tem problema não lembrar o nome dos filhos. Eu só sabemos de 2, mas... Eu só sei de um, na verdade. É você que sabe de 2. Pedro e André. Bom, eu só sei do Pedro porque eu tenho contato ali na rede social. Tá bom. Explica pra mim como que é a dinâmica desse livro aqui. Como é que funciona a dinâmica. O que acontece? Como que funciona esse livro? Você tá lendo ele, eu quero saber assim, se eu for ler, o que eu vou encontrar pela frente? Como que ele funciona? Como que é? Explica um pouco. Começa com o menino e o filósofo se encontrando na escola. Virando amigos, conversando, que nem todo mundo. Certo. Que nem todo mundo quando se torna amigo. Então, chegou uma hora que ele perguntou pro filósofo coisas e o filósofo respondeu. O menino começou a gostar desse filósofo. E daí ele voltou pra casa num dia normal. Daí ele contou pra mãe e pro pai que fez o amigo. E eles ficaram felizes. Além disso, cada vez as perguntas do menino ficavam mais difíceis. É que quando a criança desenvolve o conhecimento, ela fica cada vez mais curiosa para aprender mais. Entendi. Aí fica, por quê? Entendi. Por isso que cada vez as perguntas ficam mais difíceis. E daí o pai, ele respondeu ao filho, olha, que tal você fizer com que o seu amigo filósofo pudesse responder as suas perguntas? E daí ele falou, por que você não anota as suas perguntas que você quiser numa folha? Daí ele gostou da ideia e fez a folha. Daí ele Isso o pai dele falou pra ele? Ele só deu uma dica, não falou que precisava, só deu uma dica.
Daí ele chegou lá e eles tinham combinado de se encontrar na biblioteca no próximo dia. Ele chegou lá com o filósofo na biblioteca. Daí o filósofo viu a folha na mão dele e ele falou: essa é sua passagem para o reino das indagações. Reino do quê? Das indagações. O que é indagações? O quê? São perguntas. É que tem dois jeitos de falar no mundo. O jeito formal e o jeito informal. O jeito informal é o jeito mais normal, o jeito que todo mundo conhece. Eu vou falar uma frase do jeito informal. Certo. Eu gosto de perguntar. Agora eu vou falar no formal. Eu gosto de indagar. O jeito formal é o jeito que gostamos de chamar mais chique, mais Aprimorado. Legal. Tá bom. Essa é a sua passagem para o reino das indagações. Daí ele viu as perguntas e ele falou: olha, meu amigo, as respostas que eu souber eu te respondo, mas as que eu não souber a gente procura junto. O filósofo disse isso. Daí ele tava com livros sobre filósofos e ele até aproveitou para falar sobre alguns filósofos. Ah, é? O primeiro que ele falou foi Diógenes. Diógenes? Diógenes de Sinope. Sua mãe tem um amigo chamado Diógenes. Sim, Diógenes, mas ele não é de Sinop, é de Brasília. Tá. Daí chegou uma hora que ele falou sobre esse Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope era contra a tecnologia. Ah, é? E contra qual? Computador? Não, contra celular? Contra qual tecnologia? Ah, Um exemplo. Aquilo dali é uma tecnologia, correto? O celular. certo. Certo. Tenta secar a mão sem papel. Vai demorar, né? Demoraria muito tempo. Porque sem o papel também não existiria a roupa. Então, no caso... O papel não está necessariamente relacionado à roupa. Acho que o exemplo não foi bem certo. Mas acho que eu entendi o que você quis dizer. Entendi. Sem o papel não conseguiria enxugar a mão. Tão fácil. Assim como a roupa, né? Assim como a roupa. Sem a roupa ficaria pelado. É isso que você quer dizer. Entendi. Só, aliás... Isso é tecnologia? Isso daqui é tecnologia. Por quê? Tecnologia é uma coisa que... Calma. Caneca é uma tecnologia? Calma. Tecnologia é uma coisa que é uma resolução para um problema. O que é resolução para um problema? É alguma coisa que resolve o seu problema. Eles criaram a roupa. A roupa resolve seu problema de andar pelado por aí, Certo. vendo suas partes íntimas e tal. Certo. A roupa resolveu um dos seus maiores Então, problemas. tecnologia não é relacionada apenas a celular, por exemplo, a eletrônico, Não é só... Tecnologia, na verdade, podem ser outras coisas. Sim, podem ser Naquele resoluções. tempo, que foi quanto tempo atrás? 2.500 anos atrás. Há 2.500 anos atrás, então, Diógenes de Sinope era contra a tecnologia daquela época. Porque ele acreditava... Porque ele acreditava que no futuro a tecnologia poderia evoluir tanto, que ficaria muito atraente. E daí ela conseguiria nos separar das nossas famílias. Ó, que loucura, né? Uhum. Parece até que ele já sabia. Não, ele sabia disso. Era um sábio. Não era. Ele era amigo da sabedoria. Na verdade, essa fala é de outro filósofo, né? Não, mas todos os filósofos são amigos da sabedoria. Ah, isso é verdade. Você tem razão. Mas é que tem um outro filósofo no livro que você contou pra mim alguma coisa sobre isso. Né? Calma. Ele levava isso tão a sério que ele levava a ponto de morar num barril. Ele não morava no barril, ele se vestia no barril. Uhum. Ele morava lá na rua. Certo. Que nem aqueles Ele se vestia no barril, tipo, igual o Chaves. Só que o Chaves morava no barril. Só Verdade. brincadeira. Só uma brincadeira. Mas... Ele falou de mais algum filósofo? Muitos mais. Me cita mais alguns aí. Tenta seguir a ordem. Eu já tô vendo qual é a ordem aqui. Pitágoras foi o segundo. É verdade. Pitágoras eu já ouvi falar nesse nome. O Teorema de Pitágoras. Ah, Teorema de Pitágoras. Eu só ainda não aprendi porque é no ensino médio, eu tô no fundamental. Ah, tá. Entendi. Não, mas... Pitágoras.
ele foi um dos filósofos que adorava matemática e números. Ele criou a própria fórmula dele de matemática porque ele gostava de números, que no caso era o Teorema de Pitágoras. Certo, entendi. Do ensino médio lá. Sim. Tá. Daí, Pitágoras... Você sabia que tem um amigo da mamãe que se chama Pitágoras? Não, Tem, ela me falou. não sabia não. Theo, aí não é lugar de brincar. Vamos Mas pra lá, por então, favor. Pitágoras foi um filósofo muito esperto que não gostava que chamasse ele de sábio. Por quê? Por quê? Porque... Por causa que ninguém era sábio. Eu vou te usar um exemplo. Não é que ninguém era sábio. A gente sabe que eles eram sábios, mas não era isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, Ele outra quis coisa. dizer que ele quis dizer assim, ó. Vou usar o exemplo de analogia do quarto escuro. Calma aí. Você conhece? Eu conheço, mas pode me explicar. Eu quero ver se você realmente Olha. conhece. Imagine que tem uma lâmpada na sua cabeça. E a luz é todo o conhecimento que a gente vai ganhando. Certo. E a escuridão é tudo que a gente ainda não sabe. Tudo aquilo que ainda não sabe. Tudo aquilo que a gente ainda não sabe. Legal. Imagine que você vai aprendendo e vê quanto a escuridão... Quanto mais eu aprendo... Quanto mais eu aprendo, mais a luzinha aumenta. Certo. E daí mais você consegue ver que a imensidão do escuro é cada vez maior. Por quê? Um exemplo. Tá, mas espera aí. Então, nessa analogia, então, cada vez que eu tenho mais conhecimento, mais eu consigo ver Que a escuridão... aquilo que eu ainda... Não sei, que é a escuridão. Que é a escuridão. Você sabia que a escuridão sempre vai ser maior do que a gente sabe? Entendi. Então, quer dizer, sempre vai ser maior aquilo que eu não sei do que eu sei. Entendi. Por isso que tem um filósofo que dizia isso, Sócrates. Só sei que nada sei. Essa frase é interessante, ela é bem popular. Daí Né? as pessoas pensavam, então esse Sócrates é burro? Não, não era. Por quê? A gente acabou de falar sobre isso. A analogia do quarto escuro. Ele Analogia- reconhecia que... Ele era muito sábio, por isso que ele sabia que cada vez que ele aprendia, ele percebia como a escuridão era muito grande. Que legal, né? Porque quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você fica humilde. Porque você consegue compreender o quanto você ainda não sabe. Legal, né? Bom, tudo bem. Tava falando de Pitágoras, então, né? Pitágoras que não gostava de ser chamado de sábio, gostava de ser chamado... De amigo da sabedoria. Por causa justamente disso, né? Agora vamos para o Tales de Mileto. É perfeito, é esse mesmo. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a usar a palavra filosofia. É verdade. Eu nem lembrava disso. Agora vamos falar sobre o nosso querido amigo Sócrates. Sócrates, deixa eu ver se é ele no próximo. É ele mesmo. Tá indo bem. Falei. Essa janelinha aí tá indo bem. Sócrates. Tá, beleza. Você já até falou um pouco dele, mas... Ele tinha um método que as pessoas pensassem sobre ética e sobre política. O que é ética, você se pergunta? O que é ética? Ética são regras. Exemplo, a gente combina, olha, só pode usar celular no fim de semana. Certo. Daí eu vou lá e pego escondido. Você fala, não pode levar hoje o celular pra vovó. Pego lá escondido e levo. Eu fui antiético. Por quê? A gente criou uma regra que não podia levar o celular pra vovó por enquanto. E eu levei mesmo assim. Então você foi antiético. Antiético. Eu não cumpri as regras que foram comprometidas. As regras que a gente tinha que cumprir. Isso é ética. Isso é ética. Interessante. Política. O que é política? é? Ah, já sei. Política é eleições. Não. Bolsonaro, Lula. Não. Como não? Quando um grupo de pessoas... Você sabia que a ética está dentro da política? A política é quando um grupo de pessoas se reúne para conversar, debater, discutir e repensar. E daí... É daí que vem a ética. É daí que vem a ética. Por exemplo, a gente tá aqui fazendo uma política. Ei, eu acho que devia ser assim, assim, assado as eleições. Daí eles conversam. Assim seria um jeito bom. Ah, pra mim isso daí não vai ser um jeito bom. Pra mim seria... Pra mim eu acho que teria Cada um que ser dá assim, sua assim. opinião. Cada um daria a sua opinião. Entendi. Daí eles conversariam e chegariam numa conclusão. Que seria uma... Que seria uma ética. Ah, entendi. Isso
que é ética Então, e política. muito bem Você esse sabia conceito. que ética e política andam juntos? Porque política tem dentro da ética, tanto quanto ética tem dentro da política. Muito bem, interessante. E Sócrates gostava desses dois temas. Desses dois. Por quê? Naquela época, vou te contar a história dele. Por que ele queria isso? Sim. Naquela época, tinha muitos governantes... época? Na época aqui, 2.700 ou 600 anos atrás. É, muito tempo, hein? Bastante. Uhum. Então, Sócrates, ele queria que as pessoas pensassem por si mesmas. Por quê? Por quê? Naquela época, os governantes eram muito mentirosos. Não só Só naquela época, né? Até hoje tem uns aí que... Mas não eram todos que eram mentirosos. Não eram todos, não dá pra generalizar. Não dá pra generalizar. Certo. Não dá pra culpar a maioria dos menores. Por causa dos poucos ruins, entendi. Uhum. Então, Naquela época tinha os governantes que também eram ruins. Aham. Daí, exemplo. Ô Paulo, aí você tem 15 trabalhos. Vamos tirar uns 14 ou 10 pra dividir com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos? Daí você fala, olha, eu ganho bastante dinheiro com isso, mas Vou dividir. vou dividir. Daí ele faz você pensar do jeito que ele quer. Como se fosse dividir. Como se fosse dividir. Daí chega uma hora que ele vai falar, ai, consegui tirar o trabalho dele, agora dou para outras pessoas. E se você me permite dizer, os outros, o trabalho deles. É uma palavrinha feia essa, mas Sim. tudo bem. Mas é o que eles pensavam naquela época. Entendi. Pode ser uma palavra feia, mas é o que eles pensavam na época. Não, tudo bem, entendi. Daí, Sócrates queria que não fosse isso. Eles queriam, olha, pense do jeito que eu estou te falando. Não, Sócrates queria que ela falasse, não, por mim. Eu quero pensar por mim mesmo. Eu já pensei, eu quero os meus 15 trabalhos e ponto, acabou-se. Pra ganhar dinheiro. Sócrates queria isso para as pessoas. Que as pessoas pensassem por si só. E se ela quisesse dar também? Também não precisava. Desde que ela soubesse o que ela estava fazendo. Desde que ela soubesse o que ela estava fazendo. Sim, Entendi, senhor. entendi. Daí, teve uma vez que eles descobriram que Sócrates estava fazendo isso. E falaram, olha, governante, Sócrates está falando para as pessoas para pensarem por si mesmas. Ele falou que a gente está mentindo? Não, ao contrário. Ele só falou que eles tinham que pensar por si mesmos. Mas se eles pensarem por si mesmos, eles vão saber que a gente está mentindo. Os governantes falaram isso. Eles falaram, bom, se os caras começarem a pensar, né? Daí eles vão saber que a gente está mentindo. Então daí eles chamaram Sócrates. Oi, Sócrates. Lá em Atenas. Lá em Atenas. Daí, se ele não entrasse no jogo da mentira, ele teria que ser condenado a suicídio. Ah, é? Que suicídio Se matar. É se matar. Mas tem que como? Se matar. Não é que ele era maluco de querer se matar. Não, ele não. Mas ele ia ser condenado a isso. Ele foi lá e falou. Eles falaram, você vai entrar no jogo, eles colocaram uma punição. Ou você toma esse copo de veneno, cicuta, que é muito forte, ou você entra no jogo e sai com o dinheirinho no bolso. Tipo, né, suborno e tal, essas coisas. Daí ele falou, não, no jogo de vocês nunca vou entrar. Porque Eu ele tenho tinha as convicções. As convicções. Ele tinha as O convicções que é dele. convicção? Convicção é o que você acredita, é o que você sabe que algum dia pode acontecer. Muito bom. Diógenes tinha a convicção de que a tecnologia podia afastar as famílias. Ah, aquele primeiro filósofo lá. Pitágoras tinha a convicção de que os números eram a essência do mundo. Muito bem. Daí, Bom, você estava contando que Sócrates Sim. foi chamado lá em Atenas para dizer: e aí, meu amigo, vai entrar no jogo? e sair com o dinheirinho do bolso, ou você quer ser condenado? Daí ele falou, no jogo de vocês nunca vou entrar. Ele se matou pelas convicções dele. Tomou o copo. Tomou o copo e caiu no chão. Putz, que triste, né? Sócrates, um homem tão legal e tão esperto. É, mas ele tinha as convicções dele. Foi uma morte honrosa, então, né? Ele morreu como um ótimo guerreiro da filosofia. E o último, e não mais importante, Não menos importante. e não menos importante, Heráclito. Heráclito. Você tá com uma memória boa aí, cara. Falei? É, E você acreditou em mim? eu duvidei de você, desculpe. Heráclito tinha uma frase. Hum. Quando o homem toma banho
Nenhum homem. Nenhum homem, quando vai tomar 2 vezes banho no mesmo rio, nenhum homem é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Eu tô com uma frase aqui, posso falar ela pra você, pra te ajudar? Mas é isso mesmo que você falou, mas aqui tá escrito assim, ó. Nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Pois, quando volta, nem o homem é mais o mesmo, nem o rio é o mesmo. Eu não entendi. Não, por quê? Tem muitos rios que são águas correntes. Certo. Daí você entra lá, colocou uma sujeira. É o rio que você tava. Certo. Daí a água foi, água corrente é quando a água balança e troca. Certo. Troca de água. Então já não vai ser a mesma água. Não vai ser a mesma água. E você? Eu sou o mesmo. Não. Claro Olha que eu seu sou. cabelo. Seu cabelo cresceu. Olha você. O meu cabelo tá grande. Olha eu tenho que cortar o meu cabelo. Olha você. Olha você. Você cresceu. Olha suas unhas cresceram. Olha você aprendeu alguma coisa nova. Então eu já não sou mais o mesmo. Nunca. Olha, pai, entenda. Nunca ninguém vai ser o mesmo de um dia para outro. Ninguém nunca. A gente sempre tá mudando. Sempre. Perfeito. Não Caraca, importa. tu era um cara inteligente, Bem hein? inteligente. Legal. E a partir daí a gente parou de ler. Uau! Cara, tudo isso que você falou é só até a página 16 do livro. Ó, página 16. De um livro que tem, deixa eu ver aqui. 55 páginas. 55 páginas. Cara, imagina quanto conhecimento, hein? Muito bom mesmo. É de ficar chocado, não é, gente? Fala sério, é de ficar chocado. Tanto é que no final do vídeo, vocês viram, né? Eu olho pra câmera assim, impressionado, porque de fato eu devia um pedido de desculpas ao meu filho, né? Inclusive lá no vídeo eu peço desculpas pra ele, né? Você duvidou de mim! E eu peço desculpas pro Davi, porque de fato eu acabei subestimando o Davi. Mas você percebeu que são 20 minutos de vídeo, mais ou menos, que vocês acabaram de contemplar com o Davi, né? Você percebeu que ele vai falando para mim tudo aquilo que ele já leu nestas tais 16 páginas, né? Nessas 16 páginas do livro, ele pega e faz um resumo para mim de tudo que ele leu, certo? Aí você pensa assim, professor, você treinou bem ele para fazer esse vídeo. Não. Toda vez que a gente se coloca a estudar esse livro, toda vez que a gente se coloca a ler este livro, antes de começar a leitura, ele faz, né? Ele relembra aquilo que ele leu até aquele momento. Então a gente começa sempre, qual é o livro que você está lendo, né? E aí ele tem que me falar o nome do livro. Esse livro é de qual editora? Ele fala para mim a editora. Quem é o autor? O autor é o fulano de tal. Conta um pouquinho para mim desse autor. São perguntas que de repente você vai falar assim, professor, mas para que isso? Veja só, são técnicas que realmente nos ajudam. Por exemplo, você que já está aqui no canal do professor Paulo Freising, que já conhece um pouquinho do meu trabalho e das minhas ações educacionais aqui pelas redes sociais, no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, nós estamos em qualquer lugar aí levando conteúdo de qualidade diferenciado para tentar fazer você estudar a cabeça. Se você já conhece um pouquinho do meu trabalho, tenho certeza que quando eu passo uma novidade, quando eu passo um determinado conhecimento para você, você assimila ele melhor. E aí você conta para alguém, você compartilha isso com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu marido, enfim, com as pessoas que você conhece, com o irmão, mãe, Maria, enfim. E aí você compartilha com as pessoas e diz porque eu aprendi com o professor Paulo Freising, lá no canal do professor Paulo Freising. Aquilo fica mais fácil de assimilar. Por quê? Porque rolou uma intimidade. Você já me conhece, você já confia no meu trabalho e nas ações educacionais que você contempla no seu celular, no seu computador, nas redes sociais por qual você me segue e você navega. Então percebe que quando eu convido o Davi a falar para mim sobre o autor, eu estou trazendo uma intimidade entre ele e o Mário Sérgio Cortella, que é o autor desse livro em especial, né? Tem também ali a Silmara Rascalha, mas nesse caso eu ainda não cheguei nessa autora com ele, eu ainda estou falando do Cortella com ele, ainda não evoluiu para saber o todo. A gente ainda não terminou o estudo desse livro. Quando terminar, pode ter certeza que ele vai saber que não é apenas do Cortella. Mas enfim, percebe que rola uma intimidade, porque o livro ele conta a história de um filósofo com um menino, então por isso que eu foquei no Cortella por enquanto, para que ele assimile a ideia e consiga então lembrar com um pouquinho mais de facilidade. Você pode fazer o mesmo. Toda vez que você começar a ler um livro, pense, responda para você mesmo, que livro eu estou lendo? Mas não faça isso com o livro na mão. Não faz isso com o livro na mão, cabeça. Não adianta, né? Em determinado momento do livro, quando a gente está falando dos filhos do Cortella, o Davi ele quer dar uma colada, ele quer olhar o livro, né?
para lembrar o nome dos filhos, que eu também não lembro. E eu digo para ele, não pode, né? Você tem que abrir a janelinha do cérebro para poder aprender. O que acontece, gente? Quando você não cola e se esforça para lembrar daquilo que você leu, a partir do momento que você consegue acessar isso, tá? Você abre uma janelinha que não vai fechar mais. Ou seja, você cria uma sinapse ali que aprende o caminho, né? E aí você vai sempre conseguir lembrar com uma maior facilidade. Ah, professor, está falando de neurociência, já está falando... veja, é uma maneira bem simplificada para mostrar para você como que o teu cérebro funciona, tá? Não é minha área de especialidade, gente. Eu só estou dizendo para vocês que isso de fato funciona, tá? Podem pesquisar que vocês vão encontrar especialistas dizendo isso. Se esforce, crie um caminho no teu cérebro e a partir do momento que você consegue acessar essa informação, cada vez que você pratica isso, você vai trazendo aquele caminho novamente, cria uma trilha e você não esquece mais. Então, toda vez que você for ler o livro, beleza, professor, eu li 3 páginas, amanhã eu continuo mais. Ok. Quando você for começar no outro dia, antes de qualquer coisa, antes de olhar para o livro, deixa ele aqui quietinho e fale para você qual é o nome do livro. Que editora que é? Quem é o autor? Quem é a autora? E depois disso, fale um pouquinho do autor, ou da autora. Pô, esse autor é o fulano de tal, assim, assim, assim. Sempre tem essas informações aqui na orelhinha do livro. Ó. Sempre nessas orelhinhas aqui do livro conta quem é o autor, enfim, conta um pouquinho da biografia, né? Então leia isso e antes de voltar ali na 4ª página para continuar a leitura, faça toda essa memorização. Lembre dessas informações. Lembrou de tudo? Lembrei. Continua a sua leitura, né? Lembrou das 3 páginas? Lembrei. Então continua na 4ª página. E professor, eu fui tentar fazer o exercício e não consegui lembrar. Começa tudo de novo. Mas daí eu não vou querer, professor. É assim que funciona. É assim que o Davi conseguiu chegar nesta performance que te fez brilhar os olhos, tá? É assim que eu consigo assimilar diferentes livros que eu estudo em meio às minhas atividades de pesquisa, como professor de graduação, pós-graduação, tô no técnico, eu tô em todos os níveis educacionais, levando conteúdo para a gurizada mais nova, o pessoal mais velho, né? Então eu tô em várias instituições, acabo estudando bastante, você pensa, como que esse cara consegue, esse cabeção aí, né? Bem, existem técnicas e formas de estudos, tá? Então, quando você coloca isso em prática, não tem segredo, né? Não tem segredo. O resultado vem, ele realmente acontece e você fica impressionado. Então, eu te convido e te desafio, inclusive deixe nos comentários aqui depois que você fizer isso, eu te desafio o seguinte, faça esse exercício, pegue um livro para começar a ler e faça da maneira a qual eu disse, tá? Toda vez que você for começar a ler o livro, você lembre de todas essas informações. Quem é o autor, quem é a autora, como é o nome do livro, quem é a editora, né? Essas informações básicas e depois começa a leitura. Fez a leitura de 2, 3 páginas, quando for voltar para a 4ª página no dia seguinte, você tem que lembrar de todas as informações elementares, nome do livro, autor, editor, essas coisas, tá? As 3 páginas que você já leu para daí continuar de novo. Não lembrou? Começa tudo de novo, lê tudo de novo. Lembrou? Vai para a 4ª página. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer desta forma, quando chegar no final do livro, você vai ter um capital intelectivo absurdo a respeito daquele tema que você está estudando e você vai ficar impressionado com a mágica. Você vai dizer, caramba, eu lembro realmente de tudo. Eu tenho muito mais para contar. Inclusive, os temas vão fazer muito mais sentido a partir do momento que você estuda desta forma, com clareza de interpretação. E aí, meu amigo, o teu repertório, ele só aumenta, e aí você vai linkando uma coisa na outra, ali o próprio livro vai te dando ideias de novas leituras, novos autores, né? Vai complementando aquele estudo, olha, faça uma pesquisa sobre isso também, olhe sobre isso, aquilo também, e por aí vai. Quer dizer, quando você chega ao final, você fica impressionado com o ganho da capacidade intelectiva que você tem com apenas um livrinho aí de 50, 60 páginas ou até 100 páginas que você vai ler rapidamente. Professor, é muito difícil. Eu tentei e, poxa, eu tô prestes a desistir. Não desista, porque toda vez que você desiste, é um caminho que você cria no teu cérebro e mostra para ele que você tá disposto a desistir. Aí toda vez que você desiste, ele fala, a gente já desistiu uma vez, vamos desistir 2, já desistir, vai desistindo, vai desistindo, vai desistindo. E aí você vai dizer, leitura não é para mim. É para você sim, cabeça! Então, vamos praticar. Me dá um voto de confiança, veja o resultado aí do Davi, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, assim, é meu filho, a gente estuda junto. Mas daí com você é fácil, né, professor? Não, tá aqui, tamo junto, eu tô contigo também. Se você colocar nos comentários aqui suas dúvidas, eu vou te responder. Vamos junto! Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar
esta performance daí para cima, né? Assim como o Davi apresentou boa performance, você também pode apresentar. Tá certo? Bem, o vídeo de hoje era sobre isso. A live que te profissionaliza de hoje era sobre isso. Foi um pouquinho mais breve, mas eu espero que tenha somado, né, um pouquinho assim com a sua profissionalização ou até mesmo com os caminhos que possam te levar a uma boa performance profissional no mercado de trabalho. Tá certo? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha este conteúdo com outras pessoas para a gente conseguir levar conteúdo de qualidade por essas redes sociais, que geralmente só tem entretenimento e risadinhas, né? Mas quem é que não gosta de aprender coisa nova? Quem é que não gosta de saber de uma coisa interessante? Ou então até mesmo de ver uma criança aí de apenas 8 anos performando desta forma, né? Serve até como uma motivação para que a gente possa sair do lugar e tentar fazer diferente. Tá certo? Quero ver o comentário de vocês aqui, elogiando o Davi também. O Davi vai adorar contemplar o alô de vocês aqui no canal do Professor Paulo Friesen, tá certo? Bons estudos, acompanhe os nossos conteúdos. Em breve retornaremos com mais lives que profissionalizam, mais cortes e novos convidados para participar aqui desta ação educacional. E tem coisa boa vindo por aí também, tem a ação Eudaimonia, que já estou com várias entrevistas realizadas, né? Nós vamos colocar no ar já os profissionais que são os verdadeiros eudaimônicos. Ih, professor, o que é eudaimonia? Entra no canal aí, cabeça, pesquisa que tem vídeo explicando o que é eudaimonia. Se eu conseguir, eu coloco uns cardzinhos aqui também para você clicar e descobrir o que é. Tá certo? Não vai só em chat GPT ou internet, Google para descobrir as coisas, não. Vamos estudar junto, vamos conversar, vamos assistir e vamos aumentar a nossa capacidade de pensar sobre coisas que realmente podem alavancar a nossa performance profissional. Tá certo? Ficamos por aqui. Um grande abraço e bons estudos. Tchau, tchau.